capítulo 1, versículo 42, podemos ler? E levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. E aí, entre parênteses, que quer dizer Pedro. Ok? Apenas este versículo. Bem, o texto lido não é desconhecido de ninguém. Eu acredito que todos conheçam este texto bíblico e conheçam todo o contexto. Aqui nesse versículo, eu pelo menos assim, extraio duas mensagens. Porém, eu vou falar uma nesta noite, e quem sabe no futuro eu fale a base de tudo isso. Eu não vou falar aqui o alicerce, porque quando você começa a ler o versículo, observa: e levou a Jesus. Aqui é uma mensagem, aqui é a base de tudo que vai acontecer para frente. Tudo o que acontecerá é porque houve esta base, este alicerce, esse radical. E levou a Jesus. E eu não vou falar aqui, porque é uma outra mensagem, mas para vocês entender e estudar em casa, aqui fala, apesar de não mencionar quem levou, mas esse o aqui é um sujeito. E levou, quem levou? Quem é esse o aqui? É André. E levou, ou seja, André levou quem? Levou Simão. Levou Simão para quem? Levou para Jesus. Então nós observamos aqui, nesta primeira parte aqui, e levou. André é a base, André é o alicerce de toda essa história. Ele levou alguém, ele levou Simão. E Simão só foi o que foi porque André o levou até Jesus. Simão só teve aqui conhecimento do Senhor Jesus porque alguém o levou e levou a Jesus. E esse alguém é André. Se nós temos conhecimento de Simão, é porque alguém o levou para ter com Jesus. Ok, então vamos deixar essa mensagem para uma outra hora e vamos falar aqui sobre Pedro. É o que eu quero falar. Bem, quando Jesus encontrou Pedro, ele profetiza na vida de Pedro. Nós encontramos aqui Jesus profetizando na vida de Pedro. E o que Jesus ele fala a respeito de Pedro é incrível. Nesse versículo ele relata o passado, o presente e o futuro de Pedro. Observe, quando Jesus disse aqui nesse versículo, a Bíblia diz: olhando Jesus para ele, disse: tu és quem que Jesus disse que ele era? Tu és Simão. Primeira parte, tu és Simão. Segundo lugar, Jesus diz: filho
de Jonas. Em outro evangelho diz filho de João. Não vou entrar em detalhes aqui também e explicar para vocês, fica para outra ocasião. Mas existe em outro evangelho onde Jesus diz: tu és Simão, filho de João. Porém aqui vamos ficar nesse texto, filho de Jonas. Filho de Jonas, ou do hebraico Bar Jonas, filho de Jonas. E em último lugar ele diz o seguinte: mas serás chamado o que? Cefas, não é isso? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, neste texto bíblico, neste versículo, Jesus, ele mostra o passado, o presente e o futuro deste homem que nós estamos estudando, que conhecemos como Pedro. Quando Jesus, ele mostra o passado de Pedro, quando ele diz assim, tu és filho de Jonas, ele fala o passado de Pedro. Ele relata o passado de Pedro. Quando ele diz, tu és Simão, ele fala o presente de Pedro. Mas quando ele diz, mas serás, ele fala o futuro de Pedro. Ok? O interessante neste texto bíblico, o interessante neste texto, não é o passado, não é o presente, e sim o futuro. Aqui nós observamos que Jesus, ele não viu apenas quem era Pedro. Não é isso que nós enxergamos aqui. Jesus não viu apenas quem era Pedro, mas quem ele se tornaria. Não é isso? Então, o que Jesus está interessado aqui não é no passado do Pedro, ou do Simão, do filho de Jonas. Jesus não está aqui revelando ou interessado com o presente, porque o presente dele não era bom, o passado não era bom, o presente não era bom. Então não era isso que interessava para Jesus, porque nem o passado e nem o presente de Simão era bom. Simão, filho de Jonas. E Jesus, ele vem e ele quer agora mudar a biografia de Simão. Jesus quer aqui reconstruir uma nova história de Simão, na vida de Simão. Por quê? Porque Jesus o chama. André leva Pedro até Jesus, e Jesus olha para ele e vê que ele tinha potencial para ser alguém na vida. Então André o leva. E o interessante de tudo isso, para você refletir em casa, é que normalmente nós queremos ser da linha de frente, nós queremos estar debaixo dos holofotes, nós queremos estar na equipe de elite. Todos, é do ser humano, é o narcisismo. Todos nós queremos, ninguém quer ficar em segundo plano. Ninguém. Se tem duas equipes, nós queremos estar na primeira equipe e não na segunda equipe. Porém, nós precisamos entender
para você refletir e olharmos para esse discípulo chamado André, que ele não fazia parte da primeira equipe, ele não fazia parte da equipe de elite. Não. Ele veio antes de Pedro, ele apresentou Jesus para Pedro, porém não fazia parte da equipe de elite. O que nós encontramos em André é sempre ele em segundo plano. Por quê? Porque o chamado de André era levar Jesus para outrem. Ele levou Jesus para Pedro, ele levou Jesus para o menino lá no deserto, ele levou Jesus para os gregos, ele sempre levava, era um missionário, um evangelista, mas ele não estava na equipe de elite. Pedro veio depois e se tornou o líder da equipe de elite. Pedro estava sempre nos holofotes, André não. Quando Jesus queria orar, quando Jesus queria que alguém estivesse com ele, era Pedro, Tiago e João. André não estava. Mas deixa o André para nós falarmos em outra ocasião. Então nós encontramos aqui o Pedro. E o Pedro, ele, antes de ser Pedro, ele era Simão. E como Simão, não é suficiente ser Simão para somar com Jesus. Jesus chama o Simão, mas ele transforma o Simão. Jesus chama o Simão, mas ele muda o Simão. E era comum naquela época uma pessoa ter dois nomes. E Jesus olha para Simão e ele vê o potencial. Ele não viu apenas quem era o Simão, mas quem ele se tornaria. Aqui no texto bíblico, nesse versículo, nós encontramos tudo isso. Ali estava diante de Jesus, não Pedro, era o Simão. Mas para Jesus, não era o Simão que estava ali, era o Pedro. Jesus não queria o Simão, Jesus queria o Pedro. Jesus queria o Cefas, que é o mesmo Pedro. Cefas é um nome, uma palavra siríaca. Você vai encontrar alguns autores falando que Cefas é uma palavra aramaica. Por quê? Porque o siríaco era um dialeto do aramaico, ok? Então, é a mesma coisa. Então, por isso, Jesus, como falava o aramaico, Jesus dá o nome. Jesus dá o nome para Simão em aramaico, em siríaco. Tu serás chamado Cefas. Cefas, que em grego quer dizer Pedro. Pedro. Então Jesus pega o Simão, filho de Jonas, que quer dizer uma figura emblemática, uma figura tímida, uma figura sensível, e ele transforma esse Simão no Cefas, no Pedro, que quer dizer um fragmento da rocha, porque Cristo é a rocha, que quer dizer pedra. Que Pedro no grego quer dizer Petros, e do latim Petrus, que quer dizer um fragmento da rocha. Então Jesus transforma aquela figura emblemática, aquela figura tímida, aquela figura desconhecida, e transforma num fragmento de si mesmo, que era a rocha. E agora ele era agora a rocha, Pedro, Cefas, e não mais aquela figura sensível, a pomba. Então Jesus, ele não viu apenas quem era Simão, mas quem ele se tornaria. E é dessa forma que o Senhor, ele olha para nós. É dessa forma que o Senhor, ele nos vê. Quando nos achegamos a ele, o olhar de Jesus é diferente do nosso. Porque às vezes nós não entendemos e pensamos que o Senhor vai nos receber como nós somos.
Ele recebe, mas ele transforma, ele muda. Ele muda. E é isso que é glorioso servir ao Senhor, porque nos achegamos como Simão, e ele nos transforma em um Pedro. Chegamos como uma criatura sensível, e o Senhor nos faz um fragmento da rocha, que Ele é a rocha, ligado na rocha. Então é assim que Jesus, Ele olhou e foi assim que Ele viu. Por que Ele cita tudo isso a respeito de Simão? Porque Simão, a família de Simão, não era uma família abastada, não era uma família conhecida, não era uma família da elite, era uma família que não tinha visualidade na província. Então Jesus diz, filho de Jonas, ou seja, era alguém desconhecido, de uma família desconhecida, de uma família que não muitas pessoas conheciam, e o Senhor Jesus, Ele chama e Ele transforma. Ele transforma o Simão, Ele transforma em Pedro, Ele transforma em Cefas. Então isso para nós nos encoraja, em termos de uma esperança, que o Senhor, Ele pode fazer de nós aquilo que nós nem imaginamos, porque às vezes nós, no mundo, cresce quem tem mais conhecimento, no mundo cresce quem tem mais padrinhos, quem aparece mais. Mas na vida espiritual é diferente. Na vida espiritual, às vezes o Senhor deixa o doutor assentado e levanta o plebeu para ensinar o doutor. O Senhor Jesus, se nós olharmos, vamos fazer aqui um crivo. Imagine Jesus chegando e te chamando e dizendo assim para você: olha, eu preciso que você faça um trabalho missionário. Quero que você desenvolva um trabalho missionário. Quero que você crie um trabalho missionário. Use a sua criatividade. Mas para isso você precisa de uma equipe. Sozinho é impossível. Você precisa ter uma equipe. Então monte a sua equipe, não mais do que 12 pessoas. Quem você começaria a escolher? Quem você começaria a escolher para formar a sua equipe? Deus enviou o seu filho e disse a mesma coisa: vai e desenvolva um trabalho missionário, crie um trabalho missionário, monte uma equipe, não mais do que 12. E Jesus vem e começa a montar a sua equipe. Quem são os membros da equipe de Jesus? Não é o Pedro, é o Simão. Ele chamou, aí transforma em Pedro. Quem mais? Cite alguém aqui que nós possamos ouvir o seu nome e dizer: oh! Cite alguém. O Simão? O André? O Felipe? Quem? O João, o Tiago? O Judas Iscariotes? Olha a equipe que Jesus montou. E segundo o cientista, fazendo uma análise da inteligência dos discípulos, diz que o mais bem preparado era Judas Iscariotes. E Jesus pegou e colocou de tesoureiro, porque era um homem preparado, por isso se tornou tesoureiro.
Então vejam os 12 membros da equipe de Jesus. Nós conhecemos o Tomé, o outro, o Pedro, que andou armado e que cortou lá a orelha de um moço. O João, bravo, era o mais bravo da equipe. Enfim, vai estudando um por um. Essa é a equipe que Jesus escolheu. Agora volto aqui ao presente. Quem você escolheria para formar a sua equipe? Quem você escolheria para formar a sua equipe? Aqui na igreja. Quem você escolheria? Se nós olharmos para Jesus, vamos fazer um crivo aqui que eu falei. Vamos fazer aqui a autoanálise da equipe de Jesus. Sabemos que Jesus montou uma equipe e quem foram escolhidos, ok? Aí eu pergunto para você agora e você responda através dos seus pensamentos. Se quiser até gritar, grite mais em pensamento. Jesus fez uma boa escolha em escolher esses homens? Humanamente, não olhe, claro que nós sabemos que foi a melhor escolha que ele fez, mas de modo cru, estou dizendo aqui. Hoje nós sabemos, conhecemos, e claro que todo mundo diz, não, foi, sim, mas imagina você sem ver o resultado. Hoje nós sabemos o resultado, mas sem saber. Se você estivesse lá, junto com Jesus, Jesus diz, vem você, vem você, vem você, e aí Jesus olhasse para você e falasse assim, o que você achou da minha equipe? O que você diria para Jesus? Está louco, né? O senhor está louco. Como que vai chamar esses homens pescadores que não sabem nem o que é a alma? Primeiro Jesus já diz assim, vinde após mim e vos farei pescadores de alma. Já começa a ensinar ali. Porque se ele dissesse, vem eu vou pescar almas, ou dissesse, vamos evangelizar, vamos salvar o mundo, não iriam entender. Então Jesus já começa a usar ali um linguajar regional ali deles, usando aquilo que eles entendiam. Porém, mesmo assim, eles ficaram em dúvida. Vinde após mim e vos farei pescadores de almas. Como pescar almas? O que é pescar almas? O que é pescar almas? Eu sei o que é pescar peixe, mas o que é pescar alma? Primeiro que a maioria não sabe nem o que é a alma, e muito menos pescá-la, porque antes de pescar eu tenho que saber o que eu estou pescando. Eu não sei nem o que é a alma. Vinde após mim e vos farei pescadores de almas. Que escolha que Jesus fez? Dentro da nossa ótica humana, completamente errada essa escolha. Você faria a escolha que Jesus fez? Não. Eu respondo por você. Não. Não faria essa escolha. Quem disser que faria, não está usando de verdade. E eu dou um exemplo aqui na igreja para você. Um exemplo aqui na igreja. Vou começar por mim e depois vou passar para o grupo aqui. Eu chamo qualquer um para pregar aqui em cima? Não. O grupo de louvor chama qualquer um para cantar? Não. Por quê? Porque nós olhamos quem sabe. Mas não foi assim que Jesus fez. Então por isso nós não escolheríamos aqueles discípulos. Quem nós escolheríamos? Lá na época, nós escolheríamos pessoas capacitadas, fariseus, saduceus, que eram os mestres da lei. Seriam esses que eu escolheria. Para não dar briga, eu pegaria 5 fariseus e 5 saduceus, que eram os doutores da lei, e eu diria, agora sim minha equipe está boa, só tenho PhD na minha equipe.
Só tenho PhD na minha equipe. Não é assim? Você vai montar um grupo de louvor, você não procura os melhores, quem é afinadinho, quem é musicista, não é assim? Quem prega, quem é pastor, tenta fazer uma seleção boa de obreiros, é isso. Porque nós temos essa visão. Agora Jesus, ele não quis pegar o material pronto, ele quis construir, ele quis preparar a sua equipe, lapidar a sua equipe. E aí ele chama o Simão, ele olha para o Simão, e claro que ele sabia que ali não dava nada, ou seja, não era nada até o momento. Mas ele não estava interessado com o passado, com a família, com quem ele era. Jesus estava interessado em quem ele haveria de ser. E aí Jesus diz assim: tu és Simão, eu sei quem você é. Você é Simão. Em outra palavra, eu conheço o que você faz. Sei que você é um pescador, eu sei que você não conhece nada do mundo espiritual. Tu és Simão. E te digo mais ainda, eu conheço o seu passado. Você é filho de Jonas, você é filho de João. Está impressionado Deus saber o seu presente, do que você faz? Está impressionado em eu dizer o seu passado? Mas eu quero dizer para você uma coisa: nada disso me interessa. O que me interessa é o seu futuro. Esqueça tudo isso, esqueça até o seu nome, porque a partir de hoje você não será mais Simão, você serás Pedro. Você será Pedro. Você não será mais uma pessoa tímida, emblemática, recatada. Não, você será a partir de hoje um fragmento da minha pessoa. Eu sou a rocha, e você será chamado Pedro, Cefas, pedra, um fragmento da minha pessoa, a partir de hoje. É isso que o Senhor falou para mim e para você. Nós estamos focados, centrados aqui na vida de Pedro, mas aqui nos vemos a nós mesmos. Quando nos achegamos de Cristo, nos achegamos como Simão, com o passado todo torto, todo torpe. Porém o Senhor Jesus disse: basta, a partir de hoje, você será um fragmento da minha pessoa, do meu ser. É isso que nós somos diante de Cristo, e é isso que Cristo quer que sejamos. Ele não quer que permaneçamos na vida de Simão, não, com o passado de Simão. Não é isso. O Senhor não quer que nós fiquemos olhando através do retrovisor. Não é isso. O Senhor quer que olhemos para frente. Ele quer que olhemos para o futuro. O Senhor quer que saiamos da sua presença transformado. Podemos até chegar diante dele com Simão, carregando o peso do passado e o peso do presente, a cegueira do presente. Mas uma vez que estamos diante de Cristo, a nossa vida deve ser mudada, deve ser transformada. E aí é onde vem aquela palavra que usamos muito: conversão. Eu me converti. Deve haver uma conversão, uma mudança de rota. É isso que o Senhor quer da sua igreja, uma mudança, que possamos sair deste ponto transformado, como um fragmento do próprio Cristo.
uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida dedicada ao Senhor nosso Deus. E ele foi transformando, ele foi mudando, um por um. E só um dos discípulos que se perdeu, que foi Judas Iscariotes. Mas todos os demais deram frutos, e os frutos permaneceram. Então, a visão de Cristo, ele vê diferente da nossa. A visão do Senhor é mais ampla. A visão do Senhor vai além do que nós podemos enxergar. É uma visão sistêmica. Nós enxergamos, se temos boa visão, até uma altura, e depois não enxergamos mais. O Senhor enxerga além do que nós imaginamos. Você veio diante do Senhor, você se aproximou de Cristo, você chegou aqui essa noite, diante do Senhor, tendo uma visão de si mesmo. É o que você consegue enxergar da sua pessoa. O Senhor consegue enxergar mais. Chegamos diante do Senhor tendo uma visão de nós mesmos, uma visão de quem somos, quem eu sou. Porém eu não entendo, não consigo entender quem eu serei. E a Fúvia ministrou aqui, e acredito que talvez vocês lembram quando ela disse o seguinte, que antes que o pastor nascesse, algo assim, né, Fúvia? Deus já sabia que ia ser um pastor. E é uma verdade. É uma verdade. Nós não conhecemos o nosso futuro. Nós conhecemos o nosso passado e conhecemos o nosso presente. Apesar da filosofia dizer que não existe presente, só existe passado e futuro. Porque quando você fala algo, já não é mais presente, já é passado. Não importa. O que importa é que Cristo, ele vê o nosso futuro. Eu não sei o dia de amanhã. Quem imaginava que o ano de 2020 seria um ano de pandemia? Quem? Você imaginava que você estaria da forma que você está vivendo hoje? Ontem? Não. Nós não conhecemos o nosso futuro, mas o Senhor Jesus, ele conhece, ele sabe como será o nosso amanhã. Jesus conhece o nosso amanhã, e ele nos dá esta esperança. Ele nos dá esta esperança. Ele deu essa esperança para Pedro, dizendo para ele: você não será mais Simão, esquece. Daqui para frente a sua vida será diferente. Ele não diz também que seria só de vitória, como tem algumas canções por aí, né? Umas canções aí que é só vitória é mentira que é só vitória. Tem lutas, e tem muitas lutas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Pessoas que fazem algumas músicas para mecanizar. Não é verdade. É interessante observarmos que o Senhor, ele nos mostra, ele nos leva a acreditar no futuro, mas ele não diz que o nosso futuro será somente de vitórias. Ao contrário, ele diz que teremos aflições, mas ele nos dá uma esperança. Ele nos dá essa esperança que mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, ele nos leva a acreditar que teremos um futuro melhor do que o passado, do que o presente, se nós estivermos com ele. Como que a vida do Simão mudou? Mudou porque ele converteu a sua vida a Cristo. E uma vez convertido a Cristo, a sua vida agora foi outra. Não mais de Simão, mas de Pedro. Se tornou um líder nato. Se tornou um líder da igreja primitiva. Um homem corajoso. Um homem destemido. Que quando estudamos a vida de Pedro,
nós encontramos tantos milagres que Jesus realizou por intermédio dele. Então o Senhor, Ele nos dá essa esperança. Quando nos aproximamos de Cristo, quando abraçamos a cruz de Cristo, nós sabemos, porque Ele não nos engana, Ele não nos engana. Ele mostra o nosso futuro, Ele mostra o diferencial, mas Ele faz com que nós entendamos que teremos dificuldades, mas que nós seremos vitoriosos se permanecemos com Ele. Então Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente. Não precisa tentar esconder, Ele conhece. O Simão não relatou, Ele já chegou e mostrou o passado, o presente e contou o futuro de Simão. Então, quando chegamos a Cristo com o coração aberto, com o coração disposto a obedecê-lo, a se entregar a Ele, a vivermos debaixo da sua dependência, sermos dependentes dEle, nós somos vitoriosos. Teremos vitórias, sim, teremos lutas também, mas o Senhor estará conosco. Então o Senhor Jesus, Ele mostra para nós, Ele quer transformar o Simão no Pedro, Ele quer converter o nosso passado presente, levando para um futuro com Ele. Deixarmos de andarmos sozinhos, deixarmos de caminharmos sozinhos, para caminharmos ladeados com Ele. Então esse é o ensinamento que o Senhor Jesus tem para a sua igreja. É esta a palavra que Cristo tem para cada um de nós. Cada um de nós, independente do seu passado, independente do seu presente, o Senhor Jesus te prepara para um futuro melhor. Quando nós estamos com Cristo, não há o que temermos. Não há o que temermos. E quando tememos, é porque nos falta fé. Porque se temos Cristo conosco, se servimos a Ele, para que temer? Para que ter medo? Estamos tendo um ano difícil e quem sabe até uma terceira onda. Até uma terceira onda, não sabemos, que Deus nos guarde. Mas não importa. Independente do que nós temos que passar, terceira, quarta, que seja, o importante é nós estarmos debaixo do senhorio de Cristo. É isso que nos importa. É isso. Porque o próprio Senhor, Ele diz para não andarmos preocupados, ansiosos com o presente. Nós precisamos confiar, meus irmãos, mais em Cristo. Confiarmos mais em Cristo. O pastor André falou aqui a respeito de correria. Corremos tanto porque não acreditamos tanto no Senhor. Porque quando nós acreditamos no Senhor, nós corremos menos. E o pior de tudo isso é correr sabendo que não haverá recompensa. Que recompensa nós vamos ter? Qual é a recompensa? A única recompensa é a que nós teremos na glória com o Senhor. E o próprio Senhor, Ele diz: não trabalhar pela comida que perece, mas pela que permanece, pela vida eterna. É para isso que nós temos que trabalhar, é para isso que nós temos que estar preparados. Estamos preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Corremos tanto, vivemos afligidos com este mundo, pensando tanto no presente, e de uma hora para outra podemos cair mortos. E o que fizemos para o Senhor? O que fizemos para o Senhor? Olha essa pandemia, quantas pessoas
Alguns amigos meus, e você, quando eu soube a notícia do falecimento, quando que eu imaginaria, pela idade, pela saúde, e de um momento para outro acometido pelo Covid, e entra em óbito. Por isso nós precisamos estar preparados, apegados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Sermos realmente um fragmento e vivemos para Ele. É isso que o Senhor quer. É isso. Tu serás chamado Pedro. O Senhor quer que nós esqueçamos tudo isso e olhemos para um futuro com Ele, um futuro de glória, um futuro próspero. É essa visão que o Senhor quer que a sua igreja tenha. Não é uma visão de passado, não é uma visão negativa, não. O Senhor quer que tenhamos uma visão próspera, e essa visão deve ser com Ele. Essa visão deve ser ao seu lado. Essa visão deve ser trabalhando para Ele. Essa visão deve ser de uma eternidade com Ele. É essa visão que Ele quer plantar, que Ele quer que crie raízes em nossa vida. E nós, infelizmente, somos levados pelo presente. Não conseguimos ver o futuro. Não conseguimos. Só conseguimos ver o presente. E quando nós enxergamos o futuro que nós enxergamos é um futuro que nós possamos trabalhar muito no presente para alcançar um futuro de uma aposentadoria confortável. É o único futuro que nós temos na nossa mente. É um futuro com dinheiro, com boa casa, uma casa, um carro, e que possamos estar confortáveis. É o único futuro. É muito pequeno esse futuro, é muito pobre essa visão que nós temos deste mundo terrenal. E é por isso que eu já disse aqui outras vezes que as igrejas não estão preparando a sua alma para o futuro com Cristo, porque muitos já perderam a esperança. Então estamos nos preparando aqui. É mais fácil, é mais atrativo pregar a respeito do futuro aqui nessa vida. É mais atrativo falarmos de bens terrenos, de uma vida próspera aqui, mas não é isso que Deus quer. O que o Senhor quer é que nós falemos das coisas vindouras, das coisas celestiais. É isso que o Senhor quer para nós. É isso. O Senhor quer que falemos, que nos preocupemos em olharmos para o céu, para a vida eterna. E eu sempre me pego em questionamento. Às vezes eu consigo me pegar em questionamento. Senhor, não vou mais falar sobre isso. E Deus me leva a falar. Eu digo, não, eu tenho que falar, eu sou pastor, eu preciso, mas eu vou entristecer a igreja se eu começar a falar muito do céu e pouco da terra. Eu preciso falar mais da terra para eles, eu preciso falar mais que eles têm que trabalhar mesmo, ganhem muito dinheiro, tenham uma vida boa, que vai ser maravilha, que vai ser só vitória. Às vezes eu me pego pensando nisso, que preciso falar mais para o grupo de louvor cantar, que é mais vitória, é vitória, nada de luta, é só vitória. Mas aí o Espírito Santo me leva a entender o meu chamado, e eu digo, Senhor, mas o povo vai ficar bravo comigo. O povo não vai gostar de eu falar muito do céu. Não é legal falarmos das coisas da terra? É isso que as pessoas estão preparadas. O povo, a igreja que está despontando, não está preparada para ouvir a respeito das coisas celestiais, da volta de Jesus. A igreja não está preparada. A igreja está preparada para ouvir das coisas terrenas. Aí nós temos que congregar com as testemunhas de Jeová.
que acredito que é tudo aqui na terra. Meus queridos, não é fácil ser pastor, porque nós precisamos ensinar a igreja. A Bíblia diz assim, que o sangue desses justos o Senhor cobrará de nós. Quando eu era auxiliar no Brasil, mas era gostoso. Eu ia para a igreja, eu pregava, irmão, glória a Deus, é maravilhoso, e deixava que o meu pastor, e eu ouvia, o povo criticava o meu pastor. Não é fácil, é bom ser auxiliar, é muito bom nós estarmos auxiliando em algum lugar. Meu pastor sempre dizia que é melhor você ser cauda de tubarão do que cabeça de sardinha. Entendeu? Alguns não, né? Tentem decifrar. Vamos orar, vamos nos colocar em pé.